Hoje, devido a alguns posicionamentos e questionamentos em relação à ciência, né? Então, a terapia, a psicologia é muito questionada, os procedimentos, protocolos, buscando respostas científicas. Então, eu gostaria de fazer esse vídeo, né? Em cima de um estudo baseado na neurociência. E a neurociência, né, ela vem de muitos tempos, né, a criação dessa interdisciplina da neurociência, ela tem como marco, né, uma publicação de Morbis Nevron em 1735, da autoria do médico holandês Herman Boerhaave, de 1668 a 1738. E pode-se marcar, né, o início ainda dessa descoberta da função cerebral atribuída ao grego Alckmin, da eco pitagórica, da ecopitagórica, né, de Croton, em torno de 500 a.C., confirmada ainda por Herófilo, um dos fundadores da escola de medicina da Alexandria, século III a.C. E ele descreveu as meninges arrete mirabile, distinguindo os vasos e as medulas, cujo conhecimento sistemático, né, foi demonstrado empiricamente através do corte seletivo de nervos por Galeno, em 130 a 211 a.C. Para Belart al., o estudo do encéfalo, tão antigo quanto a ciência, destaca as reflexões de Hipócrates sobre este órgão no século V, né? Ele dizia sobre o encéfalo que deste vem a alegria, o prazer, o riso, o desânimo, a lamentação, tornando-nos loucos e delirantes, com medo ou com tremores, né? E eles fizeram vários experimentos, né? Que a neurociência ela vem fazendo vários experimentos, e esses experimentos eles foram avançando, né, ao longo do século. Os filósofos gregos, né, possuíam teorias sobre o cérebro, observando apenas e comportamento. Os romanos, por exemplo, eles secavam o cérebro de animais no século XVIII, levado pelo ilusionismo, né, surge os estudos mais aprofundados. Com a teoria da evolução de Charles Darwin, o surgimento do raio-x, a tomografia computadorizada, aí vão surgindo outros mecanismos, como o estudo da PNL, né, que é o processamento, um estudo, né, do processo da neurolinguística, né, uma forma de fazer uma reprogramação, né, de um ser através da neurolinguística. E nós vamos ter uma equação, né, dentro disso estudado, que dizia que o estado da polarização dos neurônios, né, é uma ação sobre os quais, né, o canal K+, e Na+, eles alternam concentração de íons, gerando potencialização positiva dentro do neurônio, chegando aos mais de 40 MVs, ou mais ou menos, né? Porque vai depender do organismo. E aí nós teríamos uma tensão em seu interior positiva, e externamente nós teríamos uma tensão negativa em seu interior e externamente uma tensão positiva, onde os axônios possuem, né, sensores, e esses sensores eles captam esses estímulos e permite a comunicação, né,
e permite a que nós chamamos de sinapse, que é a comunicação entre os neurônios. Existe a sinapse tida como comunicação entre os neurônios química e a sinapse elétrica, produzindo algumas coisas no ser humano, produzindo algumas, vamos dizer assim, atos, né? Produzindo alguns atos voluntários e outros involuntários. O cérebro humano ele possui 2% da massa, porém ele recebe, né, 25% de todo o sangue bombardeado pelo coração. Então você vê, para você ter uma ideia da tamanha atividade, né, do cérebro. Pierre E. Lawrence, psicólogo, foi um dos primeiros, uns precursores, né, a, vamos dizer assim, racionalizar, né, essa área da psicologia e da terapia. Com experimento entre pombos e coelhos, ele provou que o cérebro, às vezes, mesmo tendo um pequeno problema, um pequeno tipo de dano, vamos dizer assim, ele continuava respondendo, né, a tipos de comportamento como antes, ou como outros perfeitos. Então ficou provado que várias áreas são responsáveis por esses comandos, não apenas uma. Então mesmo tendo uma parte lesada, às vezes não era visível, né, que podia se perceber algum dano. Então continuava repetindo aqueles comportamentos. Então isso é uma ideia científica, né, só para demonstrar que existe um embasamento em relação a esses conhecimentos. Inclusive, nós temos aqui que a neurociência, temos aqui, ó, ela é dividida, né, na neuropsicologia, que é a interação entre nervos e a função ligada às áreas psíquicas, que é um estudo, né, a neurociência é um estudo científico dos nervos, e é uma interdisciplina. A neurociência cognitiva, que é o estudo da capacidade cognitiva, o conhecimento do indivíduo como raciocínio, memória e aprendizado. Nós temos a neurociência comportamental, que é o contato do organismo e seus fatores internos, emoções, pensamento, ao comportamento visível. Temos a neuronatonomia, mais complexa, né, da neurociência, que é a compreensão da estrutura do sistema nervoso, pela sua complexidade. Nós temos a neurofisiologia, que é o estudo de funções ligadas às várias áreas do sistema nervoso. E isso tudo baseado na sinapse, que é o corpo celular, por exemplo, né, de uma região que contém o núcleo do neurônio e, portanto, toda a informação genética das células, os dendritos, por sua vez, especializados em receber informações, né, sinápticas, os oxônicos especializados na condução de impulsos nervosos, e o entendimento ocorre, né, em relação aos neurotransmissores, né, e suas muitas relevâncias quanto aos estudos com ressonância magnética, por exemplo, parasagital da cabeça de pacientes em macrocefalia familiar benigna, além de anos de pesquisa, né, com tentativas, erros e acertos sobre a anatomia e a fisiologia do cérebro e suas funções. Quanto ao comportamento, pensamento, né, a psique, e esses estudos etiológicos da patologia do sistema nervoso, uma ciência multidisciplinar, para compreender este complexo mecanismo, os cientistas consideram, né, o processo cognitivo principal quanto à decodificação da transmissão da informação realizada pelos neurônios, suas funções e comportamento. Então, é interessante percebermos que os neurônios, né, eles recebem continuamente impulsos na sinapse,
e nos seus dendritos, vindo de milhares de outras células que geram correntes elétricas, né? Às vezes excitatórias ou inibitórias, especializados eles nessas transmissão, né, de informações, os neurônios. E nós percebemos com os estudos que a memorização, né, é quando você associa uma informação a um sentimento positivo, como alegria. Seu cérebro é capaz, né, de retomar facilmente no futuro essa informação. Já o medo, a raiva, a tristeza, por si só, vai na direção contrária. Então, porém, a complexidade, né, do cérebro, nós devemos observar que várias formas de aprender são detectadas, são percebidas. Então, não devemos insistir, né, em métodos que não fluem, que nós vemos que não faz sentido, né, para nós. Então, essa parte científica, né, por exemplo, o aprendizado em relação à memória, né, nos experimentos, prova que a memória comprometida devido a experiências positivas e negativas antes e depois da informação a ser acessada. Então, a forma com que você passa, a empatia que a pessoa tem por você, a forma com que você passa essa informação é muito importante, né, para ela ser fixada. Inclusive, incognitivamente, né, existe uma função que exclui, mandando para o lixo, ou baseado na relevância daquela informação, de como ela foi passada, ela é armazenada. E o sono REM, que é o sono mais profundo, né, tem as escalas lá, então não a quantidade de sono, mas o nível de relaxamento, né, do corpo, ele é muito importante para o aprendizado, né, para que você durma bem. Inclusive sobre o sono, apesar de ter várias teorias e várias condições, mas os estudos mostraram que é um momento onde é feita uma restauração, né, dessa memória, uma limpeza, uma reestruturação e inclusive um aprendizado. Então o sono ele vem como medida, né, fazer isso aí. Claro que aí, dependendo de cada crença, né, existe outras possibilidades, mas cientificamente é mostrado isso. Por isso, o nível de conexão, né, e sintonia de quem passa a informação, um professor, né, uma pessoa que está trabalhando na psicoeducação ou simplesmente a educação em toda a sua plenitude, né, a forma com que ele faz isso é de extrema importância, né? E passar isso de forma positiva, prendendo a atenção e gerando um sentimento bom, né? Agradável, despertando realmente um interesse, né? Então isso aí vai fazer toda a diferença. E nós ainda podemos dizer que a sinapse, né, que são, entende-se, né, cogita-se por volta de 1 quatrilhão de possibilidades de conexão, né, de sinapse entre os neurônios. Então, os neurônios eles têm essa atividade, né, muito complexa, e você não consegue simplesmente discriminar ou provar cientificamente algumas coisas que acontecem, né, através da sinapse. Porém, tem experimentos observando o nível e o tipo de atividade psíquica que é feita no ser humano e as respostas, né, observada através de eletrodo, de magnetismo e de outras formas, né, de experimentos para perceber, né, a atividade cerebral e por aí vai. E é interessante que isso também está ligado, né, a traços de personalidade da pessoa.
Por que esses traços de personalidade são muito importantes? Você tem o traço de personalidade e comportamento, que é os psico, né? Educadamente chamado de psico, mas os psicólogos têm um nome distinto que eles adotaram, né? Meio assim, que assusta, mas os psicopatas, eles têm, tem o psicopata psicótico, né? A ciência ainda não chegou a uma solução, porque devido a uma reação química no cérebro, né? Ele, após 6 anos de idade, você já percebe que aquele ser humano ele tem algum distúrbio, né? Ele não tem empatia nenhuma, então ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar essa questão da empatia, e ele é uma pessoa que tem um desequilíbrio muito grande. Então essa pessoa ela realmente vai ter sérios problemas durante a vida. Já tem os neuróticos, né? Que aí já é aquela pessoa que gosta de manipular, de fazer com que as coisas saiam da forma com que ela gostaria. E é interessante que ela é muito conectada à realidade. E o período de mielinização dela, mielinização era como se fosse o encapamento, né, de fios, trazendo aqui para um conhecimento mais abrangente, e seria o encampamento, né, dos nervos, dos vasos sanguíneos. Então é esse momento da mielinização, né, de um período que acontece do ser humano na sua formação e no seu desenvolvimento. Os psicopatas, por exemplo, geralmente ele, durante a fase que ele está engatilhando, né, e a mãe ou a cuidadora começa a oferecer recompensas para algo que ele faz ou que ele deixa de fazer, e ele começa a ter uma energia muito concentrada no tronco e nunca voltado para o coração. Então ele tem uma desconexão com o coração, com o sentimento, e ele não desenvolve, né, empatia. Espera sempre por uma troca, né, como nós chamamos ele até de camaleão, ou seja, ele adequa as situações para obter vantagem. Possui facilidade de ler outros seres humanos, treinado sempre para poder perceber o que ele pode esperar daquele outro ser humano, comportando sempre baseado, né, num ganho secundário. Apesar de possuir o corpo meio triangular, ele pode, tipo o Cristiano Ronaldo, por exemplo, né, só para exemplificar aqui, mas ele pode passar até por um corcunda, por uma pessoa incapaz, naquele momento que ele mostra bravura e quer mostrar que ele tem a capacidade, e outros ele já demonstra muito ali uma certa auto-pena dele mesmo, né? Para quê? Com o objetivo de ter um ganho secundário. Então, o objetivo dele é sempre atingir o que foi traçado por ele, né? Independente das armas que ele usa. A dor dele é ser manipulado, e o recurso é atrair também. Ele tem recurso que é atrair para si, ele é um bom incentivador, ele é um bom motivador, mas sempre nessa pretensão de ganho secundário. Então, ele pode ser um bom líder, desde que ele tenha, né, algo a ganhar com isso. Diferente, por exemplo, do esquizoide. O esquizoide, a milenização dele geralmente acontece no útero materno, quando ele sente a rejeição através de algum acontecimento aqui fora, né, cognitivo, como nós colocamos aqui da sinapse e tal, e ele tem um sentimento de rejeição, e ele percebe isso, ele sente isso já no útero, e ele nasce, né, com uma energia muito, porque ele tenta fugir daquilo ali, e aí ele não tem para onde fugir, ele foge para o cérebro dele. Então ele nasce com a característica de ter testa alongada, olhos mais inchados, na maioria das vezes ele usa óculos, ele tem um olhar meio perdido, lábios mais finos, magro, bunda reta, pernas finas, joelho às vezes voltado para trás, ombro e quinas, né, ressaltadas, e a dor dele é ser rejeitado. Geralmente, ao perceber que ele vai ser rejeitado, ele rejeita o outro. Ele não gosta muito de contatos, abraço, ele é meio desajeitado. O recurso dele é a inteligência, ele vê soluções onde poucas pessoas veem, né? Ele é prático, ele é pragmático, é objetivo, agora adora atalhos, né? Sempre no sentido de racionalizar, né? Fazer de uma forma mais lógica, mais rápida. Ele racionaliza inclusive sentimentos. Predominantemente visual,
Ele possui ansiedade para dentro, muda de opinião caso possa ser convencido, ou seja, através de fortes argumentos, né? E ele é procrastinador, geralmente. Não dá muita importância para coisas materiais, dinheiro, né? E desconecta facilmente. Tá tendo uma parada ali e tal, e o pessoal tá brigando, e pá, ele pega o celular, ele ou outra coisa e desconecta daquilo ali. Ele, se for uma festa, por exemplo, ele prefere a festa ele e o cônjuge. Então gosta muito de contatos, né? Então é a forma com que ele vê o mundo. É através dos olhos, né, da inteligência principalmente. O masoca, por exemplo, educadamente chamando, mais conhecido como masoquista, né, a mineralização dele já é feita no desfraude, na formação do controle dos esfíncteres, né? E ele faz tudo de forma metódica e com muita força. Parece que ele está na primeira marcha sempre. Ele tem um medo excessivo de errar, né, que é a sua dor. O famoso medo de fazer merda, né? Com perdão da palavra. E em relacionamentos, ele guarda acontecimentos traumáticos negativos, né, com a riqueza de detalhes e sempre com requintes de crueldade. E ele leva aquilo ali para a vida toda, né? Então ele sofre muito com isso. Dificilmente ele aceita ajuda, pois ele não acredita que precisa dessa, ou acredita que já tenha superado. Ele tem uma aparência física mais achatada ao longo da fase adulta, quadrado, né? A bunda como se estivesse para dentro. E o recurso dele, ele é ótimo para ser, por exemplo, um auditor ou trabalhar como disciplinador, porque ele faz tudo de forma muito coordenada, né? Muito disciplinada. O rígido, por exemplo, ele já... a mineralização dele acontece ali a mais ou menos uns 10 anos, quando ele sente um rapazinho, uma mocinha, e ele tem aquela coisa do ciúme do pai com a mãe se ela é menina, ou da mãe com o pai se ele é menino, e ele procura fazer tudo muito rápido, de forma acelerada, muito enérgica, né? Ele tem muita energia nos quadris, por isso ele possui energia sexual, né, muito grande, e ele tem uma personalidade, né, de ser sedutor. Geralmente ele até possui orgasmos mais que os outros traços de personalidade. A dor dele é ser trocado, traído. O recurso ele gosta de superar, ele justamente, né, para não correr o risco, né, de ser trocado. Ele adora desafio, ele é um competidor nato, ciumento ao extremo, proativo, sempre querendo melhorar, né, para não dar espaço para os concorrentes. E as características físicas, eles são simétricos, elegantes, de beleza exuberante, tipo Angelina Jolie, Brad Pitt, né, em comparação aqui. E agora você tem os traços que é o oral. O oral, ele tem o traço do excesso e da falta, né? O medo dele é o abandono, e a mineralização né, acontece durante a amamentação. Um exemplo que tipo o Thiago Abravanel, rosto maior, os olhos grandes, ele ri, ele sorri, parece que ele está rindo com a alma, né? Sempre sem pedra na mão e de boa. Diferente do esquizoide, por exemplo, se ele fizer uma festa, ele consegue colocar num apartamento de 2 quartos, 50 pessoas, ou acha que pode conseguir. Ele adora compartilhar, né? Adora estar junto de todo mundo. E o oral do excesso, por exemplo, né, ele durante a amamentação ali, às vezes ele chorava por xixi, por sono, por frio, por incômodo, cocô, e a mãe interpretava como fome. Então ele é o oral do excesso por isso. Diferente do oral da falta, que já ao contrário, né, faltou muitas coisas. Às vezes amor, ternura, cuidado, colo, até mesmo comida. Eles possuem um olhar que a gente chama de baby eyes, né? Um olhar infantil, aquele olhar que olha para você tipo a Lília Cabral, né? Numa citação aqui de acolhimento, me abraça, cuida de mim, né? Então ele tem essa diferença do oral do excesso, esse oral da falta, mas também ele é oral. E ele possui o olhar tipo me abraça, né? Como de gatos. O rosto dele é grande, né? Os olhos são bem grandes. E é interessante colocar aqui
o oral ele tem os recursos, né? Que é o recurso, a facilidade de apesar da facilidade de emocionar, né? Parece que ele é até viciado em chorar, ele não prende nada, nem o intestino. É fofoqueiro por natureza, mas ele tem um recurso de unir as pessoas. É bom para evento, para compartilhamento, só que você tem que tomar cuidado com o que você passa para ele, se aquilo ali é uma coisa que não pode ser difundida e tal, porque ele tem essa característica. Isso aí é uma coisa dele. Então, por que isso? Né? Por que essa falácia, né, sobre esses traços? Porque ao fazer um tipo de procedimento com o ser humano que está demonstrando algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema numa organização ou pessoal, e você querer ajudá-lo, é importante você perceber ao longo ou da anamnese ou do traços de personalidade dele e através da conversa, né, essas características, que vai ajudar muito nesse desenvolvimento que, como nós vimos aqui, desde a época dos gregos, já existia estudos, né, voltado para tentar compreender como que o cérebro, né, ele fazia essas conexões através da sinapse, e isso vem desenvolvendo com as tecnologias hoje. Você tem muito mais conhecimento, você tem muito mais abrangência. Às vezes você pega N cursos, né? Eu já fiz um e estou fazendo outro, ainda tem mais 4 para finalizar, né? Tudo voltado para essa área. Agora eu estava fazendo uns mais empíricos, mais filosóficos, mais, vamos dizer assim, a nível de observação, né, do comportamento humano, de leitura sobre isso, uma coisa mais da psique, né, do psicológico, e agora eu estou voltando mais para essa área da ciência. Né? O que a ciência pode dizer em relação a isso, e o que tem comprovado para embasar, né, essa ideia, e através das minhas experiências, né, no dia a dia, eu vou percebendo e confirmando, trocando ideias e confirmando algumas coisas, e isso é de extrema importância, por exemplo, para uma pessoa de recursos humanos, né, que vai trabalhar com o departamento pessoal, uma pessoa que simplesmente, né, se desenvolve em sociedade e tem a pretensão de ter, né, relações humanas intensas, aonde o ganho, né, é muito interessante para ambas as partes. Legal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tamo junto.